Hoje o nosso assunto está super bacana, porque hoje a gente vai falar sobre... Cadê aqui? Para falar bonitinho a palavra... Como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho. Oi, Ludmila, seja bem-vinda, bom dia. E esse é um tema super interessante. E eu deixei para sexta-feira porque depois dessa construção ao longo da semana fazia muito sentido a gente fechar a semana com esse raciocínio, né? E ele acaba ajudando bastante a gente a pensar. Deixa eu só abrir aqui o meu YouTube, porque eu fico acompanhando se tá dando certo, né? Lá se tá ruim. Áudio, gente, tá bom pra vocês? Eu tô usando o microfone, tô tentando mexer aqui pra fazer aqui um barulhinho pra vocês. Mas eu tô tentando usar aqui o microfone pra facilitar, pra poder não ficar um som muito aberto, né? Ficar legal pra vocês poderem me escutar. E vamos então começar, gente. Sejam bem-vindos, bom dia. Como a gente sempre tem novas pessoas entrando, mais uma vez, encaminhe para os amigos de vocês, para os contatos. O assunto hoje é um assunto importante para o mercado de trabalho. E muita gente acha, muita gente acredita, e por isso eu trouxe ele como um tema, que olhar, né, se vender ali, se posicionar como uma postura comercial, digamos assim, né, sua, é só para quem está procurando emprego. Então, o que eu mais vejo hoje em dia no mercado? São pessoas que perdem o emprego ou perdem aquela oportunidade que tinha, que achava que estava certa, que estava na mão, e aí na hora que faz isso é que começa a procurar. E aí na hora que faz isso é que começa a ir atrás, aí começa a querer fazer publicação, começa a querer se conectar com gente, e aí nessa de querer fazer isso só quando precisa, é aqui que começa a ter problema. Porque na hora que a gente só faz o que precisa ser feito, quando a gente precisa gerar resultado, a gente esquece de um fator tempo. E para que as coisas tenham resultado, eu preciso ter um tempo, eu preciso ter um intervalo entre a minha organização, ou seja, a minha plantação ali, a minha gestão desse processo e a colheita desse resultado. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre isso hoje. E mais uma vez, essa live hoje ela faz parte do nosso conjunto de ações de aquecimento para a semana Sua Carreira no Topo. Então a gente vai fazer, a gente fez toda essa semana e semana que vem a gente vai fazer novamente. E hoje às 8h30 da noite estaremos aqui com Ludmila para falar sobre esse processo de mentoria de carreira. Então vai ser uma mentoria gratuita, 8h30 da noite, e eu selecionei o perfil essa semana da Ludmila para ser avaliado. Então, a Ludmila vai estar comigo aqui mais tarde para poder trazer aí alguma questão de carreira dela e como é que a gente pode resolver. E a semana Sua Carreira no Topo é a semana na qual eu explico, eu vou contar um passo a passo para você conseguir aparecer e ser promovido, né? Aparecer é ótimo, né? Mas conseguir conquistar ali essa relação da profissional com as pessoas da empresa e, consequentemente, chegar à posição de liderança em 4 meses. Então, eu vou ensinar como é que a gente faz essa jornada acontecer para você em 4 meses ser promovido. Então, vamos começar o assunto de hoje para poder a gente ter aí um tempinho interessante, porque teriam várias coisas para falar, mas o mais importante é a gente entender a lógica. E aí eu gosto de trazer que sempre que a gente entende o porquê que está por trás das coisas, fica muito mais fácil a gente ir para a parte operacional. Porque vamos lá, o operacional, gente, é operacionalizar uma coisa que eu sei o fundamento. E quando a gente entende o porquê que está por trás das coisas que estão sendo feitas, facilita muito o processo. Eu sempre fui muito assim, desde a época que quando eu tinha uma equipe lá, primeira fase lá com 24 anos, quando eu me tornei coordenadora de uma equipe de 5 pessoas, naquele momento ali eu tive esse insight de que eu precisava
trazer para as pessoas essa clareza do porquê que elas estavam fazendo. Oi, Adriana, que bom ter você por aqui. Hum. E eu fiquei achando, Adriana, que você ia entrar lá pelo Insta. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, a Adriana não conseguiu assistir essa semana. Que bom que você tá por aqui. E aí, uma coisa que é importante a gente sempre entender o porquê que tá por trás, na hora que eu entendo o fundamento, fica muito mais fácil eu seguir. Então, vamos lá, vamos pensar aqui no conteúdo de hoje, como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho. E aí, como todo o conteúdo que a gente tem feito essa semana, né, de aquecimento, é importante a gente entender o que é ser visto no mercado de trabalho. E para quem já está assistindo desde o primeiro dia, isso talvez vá ficando cada vez mais claro, mas vamos trazer aqui para todo mundo só para a gente reforçar. Eu, Lilian, acredito que é importante a gente estar empregável. E o que significa estar empregável? Ser uma pessoa atraente para o mercado de trabalho. E aí existem várias formas da gente ser atraente para o mercado de trabalho, mas o que eu vejo na maioria das vezes, e especialmente quando eu decidi botar aqui minha cara no digital, eu acabei percebendo muito, isso ficou mais evidente até do que ficava quando eu estava no presencial. O que significa estar empregável para o mercado e o que significa aparecer para o mercado de trabalho de alguma forma, né? Quando a gente olha de uma maneira talvez mais ampla, as pessoas acabam achando que estar empregável no mercado é eu ter um excelente currículo. E quando a gente pensa em excelente currículo, muita gente associa excelente currículo com um currículo com vários cursos. Então, o que a gente acaba criando de associação na nossa cabeça? A gente cria uma associação que para eu conseguir ser promovido, aparecer para o mercado, conseguir um emprego, ser chamado para entrevistas, para processo seletivo ao longo da minha carreira, o que eu preciso é ter um currículo cheio de coisas que todo mundo tem. Então, MBA, inglês, as formações que a minha área normalmente gosta de ver, então eu vou lá e faço essas formações também. E aí eu acho que eu fazendo isso, eu resolvi o assunto. Muita gente acredita que esse é o caminho. E esquecem um outro fator que é o fator venda desse processo. E talvez a gente esqueça do fator venda por alguns motivos, tá? E um deles é porque quando a gente olha historicamente e a gente pensa numa posição de vendedor, a gente acaba associando a algo negativo. Então foi constituído, e isso não é questão Brasil, tá? Isso é questão mundo. A sociedade acaba pensando muito assim, que toda vez que eu tô falando que eu vendo alguma coisa, eu tô de alguma maneira. Oi, Ju! Seja bem-vinda, bom dia. Todas as vezes que eu tô vendendo alguma coisa, eu consequentemente tô tentando enganar alguém. Então foi concebido esse pensamento, talvez por uma base histórica de que lá atrás talvez isso era realmente o que acontecia de fato. Talvez vendedores lá, não sei, da década de 30. Oi, Ale, bom dia. Pessoas da década de 30 de repente mentiam e aí inventavam uma história, você comprava aquele produto e aí no que você comprava o produto passava a impressão de que você comprava e descobria que o produto era ruim e o cara vendeu como bom, enfim. Hoje a gente ainda tem, né, muitas marcas que vendem o conteúdo, né, que vendem algum produto e quando você vai ver o produto ele é ruim e aí você acaba fazendo uma associação de que venda é algo ruim. E aí, quando chega eu aqui, euzinha, e falo para você, ó, vai lá vender a sua posição, né, o seu conhecimento, vai lá se vender enquanto profissional. Acaba passando uma imagem para muitas pessoas de que fazer isso é mentir sobre você. Ou seja, eu enganar alguém num processo seletivo, enganar
alguém nas redes sociais, e aí a gente acaba perdendo a grande oportunidade que é de se vender, de se mostrar para o mercado. Então, se a gente entende, talvez, que a gente tem ali essa base histórica, e talvez não, a gente tem livros sobre isso. Então, o que eu estou falando efetivamente é real e é comprovado. É um livro super bacana falando sobre posicionamento e a importância de se vender e trazendo justamente essa relação de que as pessoas acreditam que é algo ruim, logo eu não faço. E aí, o que acaba acontecendo? Se a gente tem uma base histórica no qual a gente pensa que é ruim, que é pejorativo eu me vender, que é pejorativo eu falar de mim, por que cargas d'água você, de forma inconsciente e consciente, vai querer se vender numa rede social, por exemplo? Ou vai querer se vender numa entrevista de emprego? Ou vai querer estar empregável a partir de técnicas de venda? Isso acaba virando contra os princípios que o seu inconsciente criou sobre o processo. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Você vai lá, não faz isso porque você acha que é ruim, afinal de contas, o seu inconsciente colocou na cabeça que se você vende algo, você é uma pessoa mentirosa, e ao acreditar e pensar dessa forma, consequentemente, você acaba não se vendendo, não se posicionando e não conseguindo emprego, não conseguindo promoção, não conseguindo se posicionar no mercado de trabalho, porque você tem medo desse julgamento. Gente, tem um gato, né, revoltado, porque não vai poder entrar. Meu Deus do céu. Pronto, acalmou. Não, não acalmou. Então, pensando nessa forma, o que eu quero desconstruir aqui com vocês para poder a gente pensar e refletir sobre o assunto, tá? Vamos lá. O que seria então se vender? E eu quero mostrar para você que você se vende muito mais do que você imagina. Porque todas as vezes que a gente acorda e a gente quer fazer uma coisa e a pessoa que talvez esteja morando com a gente, seja quem for, ou a gente está trabalhando num lugar e a gente quer, quando a gente trabalhava, né, quando a gente estava ali presencial, a gente queria ir para um restaurante, a pessoa queria ir para outro. O que acabava acontecendo? A gente entrava num processo de negociação, gente. Estão vendo, né, o desespero, né, do gato? Vocês estão ouvindo daí, gente? Dá para ouvir? Porque daqui tá altíssimo. Bom, vamos lá. Acho que ele vai acalmando. E o pior é que ele não tá nem na porta, senão eu ia ali abrir a porta para ele, mas não tá aparecendo. Então, gente, o que acontece? Vamos voltar aqui ao raciocínio. Se a gente, na hora que a gente acorda e a gente quer fazer uma coisa, tadinho, tá ouvindo daí, Adriana? Tadinho, tá? E assim, ele não tá na porta, então eu não consigo nem abrir a porta para ele, coitado. Se ele já tivesse aqui engatilhado em entrar no ar-condicionado, super faria isso, tá dando, né? Coitadinho, gente. Tá reclamando da vida. E aí, se a gente tivesse a possibilidade de, quando a gente começa a entender que no momento que a gente acorda e a gente toma decisões e a gente precisa fazer com que as pessoas aceitem as decisões junto com a gente, se a gente começar a ver isso como um processo de venda, isso já começa a facilitar muito o nosso processo. Então, o que acontece ali? Na hora que a gente acorda e a gente negocia o que a gente vai comer na hora do almoço, se a gente vai sair para fazer alguma coisa, se a gente vai almoçar fora, se a gente vai almoçar em casa, se a gente vai pedir alguma coisa da rua, é um processo de negociação com venda. Então, talvez você esteja pensando assim, não, Lina, isso é só negociação. Mas não, é uma negociação com venda. E por que é uma negociação com venda? Porque cada vez que eu defendo a minha posição, cada vez que eu, para conseguir ter o que eu quero sendo feito, eu vou lá e tenho que defender o que eu acredito, tenho que defender a minha postura ou o que eu quero em relação a algo para alguém, toda vez que eu faço isso,
eu também parto de um princípio de negociação, de venda. E por que eu parto de um princípio de venda? Porque toda negociação, gente, toda e qualquer negociação, eu estou falando desde uma negociação salarial até uma negociação sobre a hora que você vai dormir na sua casa. Ele é um processo de negociação com venda porque você só vai convencer o outro a fazer exatamente o que você quer fazer se você tiver um bom pitch de vendas sobre o que você está querendo fazer. Então, se eu tomo a decisão ontem, sei lá, tomei a decisão de que eu não quero comer a comida que tem na geladeira e eu quero pedir uma comida da rua, eu entro num processo de negociação dentro da minha casa com meu marido, explicando para ele quais seriam os benefícios da gente não comer a comida que está em casa e sim comer a comida da rua, pedir alguma coisa da rua. E no momento que eu estou mostrando esses benefícios para ele, do meu posicionamento, eu estou vendendo esse posicionamento para ele. E no momento que eu estou vendendo esse posicionamento para ele, eu estou sendo uma pessoa vendedora. E aí eu quis trazer para você essa analogia à vida pessoal para agora a gente olhar para a vida profissional. No momento que eu estou num processo seletivo, então vamos trazer para o caso das pessoas que hoje estão procurando emprego, estão participando de processo. Quando eu vou num processo seletivo e eu apresento toda a minha história profissional, o que eu estou fazendo ali é um processo de venda. Eu estou vendendo a minha história e vendendo o meu conhecimento em prol de conseguir chegar. Gente, tá demais, né? Eu estou vendendo o meu conhecimento, eu estou vendendo a minha história em prol de conseguir chegar no que é o resultado. E qual é o resultado aqui? Conseguir ser chamada para aquele trabalho, conseguir ser chamada para trabalhar naquela empresa. Então, quando eu penso dessa forma, a mesma coisa funciona quando eu estou dentro da empresa e eu estou querendo aumentar o meu salário ou eu estou querendo ser promovido. No momento que eu sento com a pessoa e eu me posiciono ali, na hora que eu quero falar sobre a importância de me dar um momento, quando eu estou falando, quando eu estou me vendendo como uma pessoa que merece ter uma promoção, o que eu estou fazendo ali é um processo de venda. E aí, o que eu imagino e o que eu espero de todos vocês que estão me assistindo em todas as plataformas é que vocês estão aqui porque vocês merecem isso. Você faz um bom trabalho, você merece chegar na posição que você quer chegar, você merece ser promovido, você merece receber aquele aumento salarial. A questão é você convencer aquela pessoa de que você efetivamente merece. E muitas vezes a gente precisa convencer uma pessoa que não conhece a gente. Assim como no processo seletivo, e muitas vezes eu vou no processo com uma pessoa que não sabe quem eu sou. Ela não me conhece. Então ela está baseada na história que eu vou contar para ela na hora do processo seletivo. E na hora que eu conto essa história, ela precisa comprar a minha história. Então toda negociação é um processo de venda. E aí, quando a gente fala do como fazer isso, na verdade eu não quero nem falar sobre como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho, só no ponto de, não, você vai fazer isso aqui e você vai ser visto. Eu quero que você pense aqui, no conteúdo de hoje, como acelerar a oportunidade. Ou seja, como que eu faço para, no momento que eu sou visto pelo mercado de trabalho, isso acelere o meu processo. E ao invés de eu aparecer para o mercado de trabalho, mas na hora que eu vou realmente negociar um aumento, negociar uma promoção, negociar um processo seletivo, né, para poder ser chamada para trabalhar numa empresa, esse processo de venda, ele já tenha sido consolidado antes. Então, facilite o meu processo no final das contas. Então, o que eu quero que você tenha aqui em mente, no final, é que criar oportunidades para ser visto no mercado é entender que você está vendendo quem é você para alguém, seja para o seu chefe, seja para uma outra empresa, seja para o mercado de uma maneira mais ampla, né, como a gente trouxe aqui,
seja para o diretor da empresa, que é um dos conteúdos que a gente trouxe essa semana, mas você está fazendo esse processo de venda. E como é que eu faço para criar essas oportunidades? E como que eu faço para acelerar esse processo? Porque é aí que tá. E aí agora eu conecto com o que eu comecei falando. A pior coisa que tem, e é importante vocês colocarem toda live, a gente sai daqui com um mantra. E o mantra da live de hoje é que eu não quero que você pense que todo esse processo de construir oportunidades para o mercado de trabalho, construir um processo de venda sua, tem que ser feito quando você precisa. Porque quando você faz quando você precisa, você já fez atrasado, já fez tarde demais. E aí acaba não dando certo, por quê? Porque na hora do processo, você vai ter que apresentar, aparecer, construir uma base para depois conseguir ter ali essa facilidade das pessoas aprovarem o que você quer vender, o que você quer posicionar. Então é importante a gente entender o seguinte: esse processo de venda ele precisa ser feito e construído muito antes de eu precisar. Porque no momento que eu for precisar fazer isso, fica muito mais fácil. E aí, baseado na minha própria história, gente, quando eu. E por que eu gosto de falar muito desse assunto? Porque eu não fazia isso. Então vamos lá. Eu, Lilian, quando comecei minha jornada, eu não achava que isso era necessário. Eu achava que eu ser boa tecnicamente, entregar o que as empresas queriam que eu entregasse com qualidade, seria o suficiente para eu conseguir chegar nas posições que eu tinha vontade de chegar. E eu queria crescer muito rápido, tanto é que com 29 anos eu já era gerente. E como eu queria crescer muito rápido, eu queria fazer essa trajetória numa velocidade, porque eu queria alcançar uma posição de liderança rápido, eu não me atentei que esse seria um diferencial. E como eu não me atentei, quando eu efetivamente me dei conta disso, eu tive que correr contra o tempo. E como se não bastasse, eu lá atrás também não entendia como necessário usar algumas ferramentas que eu quero falar agora para vocês, que são essenciais para vocês usarem, como uma forma de potencializar esse resultado. E aí o que acabou acontecendo? Especialmente quando eu montei o meu próprio negócio, eu tive que construir essa base. E construir essa base de me mostrar, de me vender indiretamente, para depois efetivamente criar um processo, levou tempo, porque ninguém passa a comprar você do dia para a noite. Então, o que acabou acontecendo ali? Eu comecei ao longo da minha trajetória a entender que eu precisava fazer, eu precisava me vender, porém, eu comecei a entender que eu precisava me vender internamente. Então, eu comecei a me vender para dentro da empresa. E aí, para dentro da empresa, eu comecei a ser mestre no assunto. Mas eu não entendi que eu precisava fazer isso para fora. Porque talvez eu pensasse muito como muitos de vocês pensam, de que isso não é necessário. De que se eu estou dentro da empresa e eu não estou pretendendo procurar um emprego agora, eu só preciso vender o que eu faço internamente. E aí, quando eu fico desempregado, é que eu olho para fora. E aqui foi o grande, talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu teria preparado esse terreno muito antes de eu seguir. E olha que ainda assim eu consegui um processo acelerado, porque no meu primeiro ano de empresa, de próprio, né, negócio de empreendedora, eu saí de zero, porque eu não tinha absolutamente nada, não tinha histórico, não comecei a minha empresa já com clientes, eu não tinha nada. E em um ano eu já tinha dado mais de 20 turmas em uma das instituições de ensino que eu sou professora, já tinha sido convidada para dar aula em mais duas instituições e já tinha atendido mais de 20 clientes, pessoas, né, que queriam trabalhar com estratégias de carreira. Agora é a outra que tá miando também, gente. Daqui a pouco eu pego ela no colo para vocês verem. Vai ficar ótimo. E aí,
Só que eu levei 1 ano para conquistar isso. E às vezes, gente, talvez você esteja numa situação hoje que não dá para você ficar esperando 1 ano. Não dá para esperar 1 ano para ser recolocado. Não dá para esperar 1 ano para conseguir ser promovido. Então a gente precisa acelerar esse processo. E aonde eu acredito que é o maior fator de aceleração desse processo para você conseguir ser promovido, para você conseguir ser chamado para outros lugares e, consequentemente, ter essa facilidade de negociação até internamente na empresa, aonde a Lilian realmente acredita que isso está. Para mim, o potencial está na rede social. Especialmente no caso de vocês, que eu imagino que alguém aqui quer empreender, eu acredito que não. Eu acho que todo mundo que me acompanha hoje quer ficar dentro do mercado, quer estar dentro da empresa e quer ou arrumar um emprego dentro de outra empresa ou quer crescer dentro da própria empresa que está, não é? Eu imagino que não tenha. Talvez a gente tenha uma pessoa querendo empreender. Não sei. Me falem aí se tem alguém querendo empreender. Mas o que eu acredito que acelera o processo são as redes sociais. É, obviamente, não é só a rede social, né? Você ter uma boa história para contar dentro da empresa, ter uma boa preparação internamente também quer empreender, né? Além de crescer onde você tá. Eu imaginei, depois que eu falei, Ju, aí eu lembrei do teu caso, aí fiquei, acho que no caso da Juliana é diferente. Então eu imagino que nesse caso, gente, você vai ter uma boa história para contar. E aí, obviamente, eu não estou falando aqui que vocês vão mentir. Então, eu não quero que você pense aqui que tudo que eu estou falando, no final das contas, vai lá, mente para o mercado de trabalho que você vai conseguir. Eu estou falando que de forma genuína, de forma correta, idônea, você vai fazer um processo para se vender internamente, para se vender externamente. E a rede social é o melhor lugar para você fazer isso, especialmente o LinkedIn. Por isso que quando eu decidi dar essas mentorias gratuitas que eu estou oferecendo agora, uma das análises é justamente a análise de perfil do LinkedIn. Por quê? Gente, esteja empregável. Então você pode amar onde você está. Você pode querer se aposentar na empresa que você trabalha hoje. Mas você precisa querer ser buscado pelo mercado constantemente. Eu hoje não pretendo voltar para o mercado de trabalho, voltar para dentro de uma empresa, a menos que algo realmente muito catastrófico acontecesse, eu não tivesse alternativa. Mas depois que eu passei por uma pandemia e consegui sobreviver à pandemia empreendendo, eu acho pouco provável que esse seja um caminho que eu tenho que tomar em algum momento. Então, se hoje eu quero empreender, isso não significa, se eu quero continuar vivendo do empreendedorismo, isso não significa que eu não preciso ser mais atraente para o mercado de trabalho. Pelo contrário, eu tenho que ser atraente o suficiente para o mercado de trabalho e atraente o suficiente para dentro do meu escopo de venda, a ponto de eu continuar recebendo convites para trabalhar até hoje. E isso acontece até hoje. Durante a pandemia, eu recebi um contato de uma empresa querendo que eu fosse para São Paulo. Então, me perguntaram se eu estava disposta a voltar para dentro de empresa, porque eles precisavam de alguém para fazer o processo de transformação da empresa em uma empresa moderna, trabalhando processos de inovação, e eles não estavam achando ninguém no mercado que tivesse essas características. Então, eles me perguntaram se eu estava interessada em participar desse processo seletivo. E tô aqui, né? Então, vocês já sabem qual foi a minha resposta. Mas, o mais importante nesse processo, eu fiz isso de caso pensado. Então é importante vocês entenderem que as pessoas não me ligam e me procuram até hoje para entrar num processo seletivo porque inocentemente eu faço esse processo acontecer. Não, eu por trás é exatamente isso que eu quero construir, porque eu preciso ser atraente para o mercado. Eu quero tomar a decisão de não ir, mas eu preciso estar empregável, ou seja, eu preciso estar atraente para o mercado de trabalho. E como é que o mercado de trabalho sabe que eu sou uma pessoa atraente ou não, Lilian? Então, não estou falando aqui do que você precisa
construir para ser atraente. O que você precisa construir para ser atraente, eu falei ao longo dessa semana. Se alguém não assistiu, lá no Instagram ficou tudo gravado. Só a primeira aula que não, porque deu chabu, eu tava no Zoom e o Zoom não me deixava entrar ao vivo no Instagram, enfim, foi um caos. E aí eu não consegui gravar e deixar gravado no Instagram. Mas de terça em diante tá. Qual é a estratégia para você ser atraente? É o que a gente está falando aqui, é o que a gente vai falar semana que vem, e especialmente é o que a gente vai falar na semana Sua Carreira no Topo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar na semana Sua Carreira no Topo. O que você faz para ser atraente? Mas o que eu estou falando aqui é, em sendo atraente, como você faz para aparecer. Em sendo um profissional interessante para o mercado de trabalho, o que você faz para, consequentemente, aparecer para o mercado. E aí, aqui está o LinkedIn. E por que o LinkedIn é uma ferramenta tão poderosa? Eu nem consigo mais saber quantas milhões de pessoas já estão cadastradas lá, porque muita gente, eles atualizam. O último dado que eu tinha é um dado antigo, se eu passasse para vocês seria de forma leviana, mas eu poderia falar hoje que o local onde os RHs estão, e a Adriana está aqui, então a Adriana, que é de RH, sabe que ela está lá. Aonde os RHs estão, aonde as empresas procuram pessoas, mas mais do que o RH, aonde os gestores, aonde os diretores de empresa, os CEOs, é lá que eles estão. E é lá que eles procuram profissionais que podem trabalhar naquela área. E aí eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Hoje, várias empresas não divulgam as suas vagas no LinkedIn, por N fatores, nem no vagas.com. E um deles é porque é caro. Gente, não dá para a empresa divulgar todas as vagas, porque imagina se a empresa divulgar todas as vagas que ela tem em aberto. Tem empresas que nesse momento têm 50 vagas em aberto. Isso custa dinheiro, gente. Toda vez que você está consumindo uma plataforma, essa plataforma gera conteúdo para você. Exatamente. Essa plataforma gera conteúdo para você. E você não está pagando por essa plataforma, acredite que tem alguém pagando para estar ali. Então, se você não paga hoje para estar no Instagram, é porque existem pessoas, existem perfis como o meu, que paga para estar aqui. Então, eu pago para poder o meu conteúdo aparecer para as pessoas. Então, consequentemente, você precisa estar lá. Então, o LinkedIn hoje, nem todas as vagas vão estar abertas no LinkedIn, nem no vagas.com, nem em lugar nenhum, porque custa dinheiro para a empresa. Então, a empresa começa a adotar outros artifícios para achar os profissionais. E esses artifícios, muitas vezes, não são só no banco de currículo, porque o banco de currículo das empresas, muitas vezes, está desatualizado. Por quê? Eu não vou ficar de tempos em tempos abrindo ali para ficar atualizando meu currículo. Eu vou entrar um dia, vou escrever meu currículo ali, vou virar as costas, vou para outra plataforma, vou botar meu currículo, e eu não vou ficar de tempos em tempos voltando na empresa que eu cadastrei o meu currículo para cadastrar de novo. Então, muitos currículos de banco de currículo estão desatualizados. O que a empresa faz, então? A empresa começa a buscar esses profissionais nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. A Adriana colocou aqui, é verdade, não dá para ficar fora do LinkedIn. É a maior vitrine atualmente. Denise falou, fiz curso de LinkedIn para usar melhor a ferramenta, aumentei minha visibilidade e estou num processo de melhorar ainda mais. Tá. Legal, Denise. E aí eu vou trazer aqui algumas informações importantes para vocês, para quem está assistindo a minha mentoria de análise de perfil do LinkedIn e assistiu ontem. Eu falei muito sobre isso. Ok, a empresa então está ali. Entendi que eu preciso estar ali, que ali é uma vitrine. E aí tem um erro muito comum que todo mundo comete. Todo mundo não. Todo mundo é um exagero. Mas que a grande maioria das pessoas cometem. Que é ter um LinkedIn bonitinho, ou seja, eu vou lá, vou fazer o meu perfil, vou botar lá meu cargo, as minhas atribuições, vou ficar com o meu perfil lindo,
Meu currículo está ali, está uma maravilha. As pessoas olham e o currículo está organizadinho. Porém, eu paro o processo por ali. Porque eu penso o seguinte: o que a Lilian está falando para mim? A Lilian está falando que o que eu tenho que fazer é estar no LinkedIn para poder potencializar o meu resultado. Então, estar no LinkedIn significa colocar o meu currículo lá. E acabou. A empresa não vai ficar procurando alguém ali? Então tá ótimo, a empresa vai procurar, eu vou estar ali, vida que segue. E não é isso. Estar no LinkedIn para potencializar resultado para você, e aí eu vou ler de novo o tema da live de hoje, que é como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho. Gente, tá demais, ele tá revoltado, ó, que ele não tá podendo entrar. Gato, ele não se sente confortável com portas fechadas, gente. Ele se acha muito dono das coisas para estar fora de alguma coisa. Como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho? Esse é o tema. Então, se é criar oportunidades, não é simplesmente a Carol. Não é exatamente, Denise. Não é simplesmente estar ali. É você criar conteúdo para que você possa aparecer e, consequentemente, ir gerando networking. E aí, eu preciso fazer isso só no LinkedIn? Não. Eu posso fazer no LinkedIn, eu posso fazer no Instagram, eu posso fazer no Facebook, eu posso fazer onde eu quiser. E eu posso fazer isso dentro da empresa, na intranet da empresa. Mas é importante eu gerar conteúdo para que as pessoas possam ver o meu perfil e automaticamente, ao ver o meu perfil e ver o meu conteúdo, ela se sinta atraída pelo meu perfil. Ela se sinta atraída pela minha história e, consequentemente, ela potencializa a minha entrada. Por quê? Porque uma coisa é o mercado de trabalho ter que ir lá proativamente procurar. Então, eu peço para uma pessoa da área de recrutamento e seleção procurar um profissional. Então, eles vão realmente fazer uma varredura. Vão fazer uma varredura de palavras-chave. Se o seu currículo tem aquelas palavras-chave, existe uma chance de você ser chamado. Mas quando eu gero conteúdo, eu consequentemente apareço ali com uma frequência e essa frequência de aparição potencializa o meu resultado. Como que eu crio oportunidades? Então eu começo a aparecer e aí eu estou sendo proativa, eu estou sendo proativa com o meu currículo. Para o LinkedIn, qual a frequência você acha que precisa gerar conteúdo? Entendo que para profissional isso é diferente, não? Não, Carol. Na verdade, vamos lá. Para quem hoje vira um top voice no LinkedIn, essas pessoas elas publicam mais de uma vez por dia no LinkedIn. Então, vamos lá. Depende do quão acelerado você quer chegar no resultado. Então, se você está tranquila, não, estou aqui tranquila, só quero aparecer, porque, enfim, trabalho aqui, mas não gosto muito, penso em sair, quero começar a construir a minha marca pessoal, então eu vou postar, sei lá, uma vez por semana. No mínimo, gente, é uma vez por semana. No mínimo. Menos de uma vez por semana, você está fora do jogo. As pessoas não vão lembrar que você existe. Mas quanto mais vezes, melhor. Quando eu falo de uma pessoa que quer empreender, ontem, por exemplo, né, na mentoria, eu avaliei uma pessoa que é empreendedora. Então, o meu posicionamento para ela foi: você tem que postar todo dia. Você tem um negócio. Você quer aparecer enquanto negócio. Então, você tem que estar ali todo dia. Agora, se você não quer, não, eu só quero ir ali preparando o terreno dentro do meu currículo, uma vez por semana, no mínimo. Quanto mais, melhor. Quanto mais acelerado é o processo. Mas mais do que a frequência, ou seja, mais do que postar 2, 3, 4 vezes ou postar uma vez só, tá aqui o que você vai fazer. E é aqui que está o processo, é aqui que está a beleza do negócio. Porque eu fazer uma live para falar só de post no LinkedIn,
Talvez isso seja óbvio, mas você está com medo. Muita gente hoje que está aqui se sente inseguro, acha que vai ser julgado, acha que tem que ter lido o último artigo da Harvard para poder escrever alguma coisa no LinkedIn. E, gente, a única coisa que eu posso dizer para você ao longo dessa trajetória que eu construí é que existem pessoas de diversos níveis e as pessoas precisam de conhecimento. E o que você tem que fazer é, se eu sou um gerente e eu estou procurando uma posição gerencial, que nível de conhecimento, ou seja, que discussões normalmente eu tenho quando eu estou dentro de uma empresa a nível gerencial, quais são as discussões que normalmente existem ali e como é que eu trago isso em formato de conteúdo mostrando o meu posicionamento. Então não precisa inventar a roda, não precisa ler o último artigo que saiu na Harvard, não precisa saber da matéria que acabou de sair neste minuto em qualquer lugar. O que você precisa é saber mostrar que você tem um conteúdo que a empresa procura, que você tem o conhecimento que a empresa, na posição que você quer, precisa. Só que aqui existe uma forma de você fazer isso e acelerar esse processo. Porque, ok, eu vou postar todo dia, ou eu vou postar uma vez por semana, eu vou escrever ali um texto sobre determinado assunto. Agora, quais são os assuntos que potencializam, gente? Tá? Eu acredito e eu imagino muito. Ih, pronto, agora vai começar a querer arranhar a porta. Eu acredito que uma coisa que esteja clara para vocês, e se não está clara, vamos alinhar agora aqui, que vocês precisam falar sobre os assuntos da área de atuação que vocês querem trabalhar. Então, se eu trabalho com planejamento estratégico, eu tenho que falar de planejamento estratégico. Se eu trabalho em RH, então eu tenho que falar de RH e por aí vai. Então, a gente sempre tem que falar nessas redes sobre os assuntos. Oi, Juliana, bom dia. A gente sempre tem que falar nas nossas redes sobre os assuntos que a gente efetivamente quer se posicionar no mercado. Só que existe um conteúdo, alguns conteúdos, mas eu vou falar especialmente de um, que todas as empresas hoje em dia brilham os olhos. E esse assunto, gente, eu posso falar do que eu falo, do que eu faço. É importante eu me posicionar com o que eu faço, mas mais do que. Eu não consigo, Claudinha, porque eu tô cheia de microfone pendurado aqui na blusa. Se eu vou ter que tirar todos. Só que ele tava lá fora. Ele queria ficar lá fora, gente. É porque gato quer ficar fora, quer ficar dentro, quer ter o domínio da casa. E tá quente, eu preciso deixar o ar-condicionado ligado. Então ele tá revoltado. Se ele tivesse aqui dentro, ele tá querendo sair, mas como ele tá lá fora, ele quer entrar. Então, oi Renata, bom dia. Então, gente, existe um conteúdo que é importante. Primeiro, você precisa postar conteúdos da área que você quer emprego. Então, hoje, o primeiro ponto é você fazer uma lista de conteúdos, uma lista de temas que hoje, quando você é entrevistado, perguntam para você. Ou no seu dia a dia, poxa, Lilian, não sei, não participo de entrevista há milênios. Quando você está dentro da sua empresa, quais são os assuntos que acontecem ali no dia a dia? Isso aqui já vai te ajudar. Por quê? Porque vai mostrar que você domina um assunto que o mercado de trabalho espera. Ah, obrigada, querida. Bom dia. Você vai estar mostrando ali um conteúdo que normalmente o mercado precisa e normalmente num processo seletivo são perguntas tradicionais. Ou seja, vai ser uma pergunta que você vai ser perguntado, mas que todas as pessoas também vão ser perguntadas. Aonde está a maestria do negócio? Ou seja, postar o conteúdo sobre o que você domina. Ok, Renata, assiste depois tudo. Postar sobre o assunto que você vive no seu dia a dia é extremamente importante para mostrar que você tem esse conhecimento. Mas, quando você posta sobre esse conhecimento,
você tem que ter a consciência que você e todas as pessoas que estão concorrendo à vaga em algum momento também estão postando sobre aquilo. Então, é você mostrando que você tem um conhecimento, mas você também está concorrendo, digamos assim, com as outras pessoas que também estão procurando emprego e que também falam a língua desse assunto que você está falando. Então, aonde, eu já leio as perguntas, tá, pessoal? Aonde vocês têm que postar, aonde vocês têm que alinhar o conteúdo que vocês têm, ou seja, esse dia a dia que a empresa pede, com o outro lado, com o outro conteúdo, junto com outro conteúdo, que ao invés de mostrar que você tem exatamente o mesmo conhecimento que todo mundo que está concorrendo a uma vaga com você tem, o que você tem que postar ali é o além. Então você vai mesclar entre, ora, me apresento como uma pessoa que tem aquele conhecimento que, num processo seletivo, vão me pedir. Por quê? Porque eu quero encurtar. Eu não quero ir para a entrevista com a pessoa tendo que conhecer a minha história do zero. Eu quero que quando eu vá para a entrevista, a pessoa já tenha uma noção da minha história. E isso, consequentemente, facilite o meu processo. Porque se essa pessoa vai para a entrevista e ela já me viu, ela já leu meus conteúdos, ela está muito mais interessada em mim. Só que eu falar as mesmas coisas que todo mundo que vai concorrer a uma vaga comigo vai falar, talvez possa fazer com que uma outra pessoa que na hora da entrevista está mais tranquila, tá com menos coisas em jogo. Então, normalmente se imagina, se eu estou desempregada e eu quero arrumar um emprego, quando eu vou para uma entrevista, o meu nível de tensão na entrevista é muito maior do que o nível de tensão de alguém que está empregado e está indo para aquela entrevista para ver se a entrevista é uma oportunidade melhor. Essa pessoa está mais relaxada. E normalmente, quando a gente está mais relaxado, a gente tende a ficar mais tranquilo e acaba tendo um resultado melhor do que quando a gente está numa pressão psicológica. Então, quando eu faço esse conteúdo prévio, eu consequentemente já ganho uns pontinhos, porque a pessoa já entendeu quem eu sou. Então, quando ela me entrevista, ela já me entrevista já me conhecendo, é como se ela já soubesse quem eu sou. E facilita ali, eu já ganho uns pontinhos pré. Só que se eu alinho isso com os assuntos ligados ao que está sendo tendência no mercado e que me descolam da minha concorrência, aqui eu não tenho como competir. Então, ao invés de eu ir para um processo seletivo e simplesmente ter que falar, ou internamente na empresa, ter que falar sobre a minha história pregressa e eles tentarem olhar a minha história com a história das pessoas que estão ali participando do processo seletivo comigo, o que eles vão olhar é o seguinte: ok, a Lilian tem todo esse histórico aqui, eu vejo as publicações dela que ela domina lá a área de treinamento e desenvolvimento. Mas a Lilian também tem domínio de metodologias e ferramentas que vão potencializar o resultado e que outras pessoas não falam. E aí, na hora que eu vou para o processo seletivo, eu simplesmente não consigo mais ser concorrente das pessoas que estão indo para uma vaga junto comigo. Porque naquele momento, o meu conteúdo se descolou. Então, eu não estou mais um passo à frente do meu concorrente, eu estou a 2 passos do meu concorrente. E, gente, pode parecer cruel, e eu sou uma pessoa de RH falando que quando a gente olha para o lado, e especialmente quando eu estou num processo seletivo, quando eu estou querendo um aumento na empresa, ou quando eu quero uma promoção, eu não estou falando que a gente tenha que detestar as pessoas que estão com a gente, ou olhar para o nosso lado e ver as pessoas como nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos, mas eles são nossos concorrentes. Uma pessoa que está tentando buscar uma vaga junto com você, ela é uma concorrente sua. Simples assim.
Então, na hora que você entende isso, qual é esse conteúdo? Qual é o conteúdo que descola você e que na hora que a gente vai concorrer a uma vaga na empresa, ou seja, na hora que eu vou competir com outras pessoas para ser promovido. E sim, você está competindo com os seus pares, você está competindo com o diretor tomar a decisão de que ele vai promover você e ele não vai promover uma pessoa de outro departamento. As empresas não podem promover todo mundo que todos os gerentes querem, não tem orçamento para isso. Então a empresa toma decisões de qual área é mais crítica, aonde se eu não promover essa pessoa vai sair. E se essa pessoa sair, a empresa está ferrada. Eu estou falando isso, gente, porque isso aconteceu agora em dezembro com uma aluna nossa. Ela foi promovida porque a diretora começou a entrar em pânico de perdê-la. E não queria fazer isso, porque ela se posicionou exatamente com o que eu estou falando no LinkedIn. Ela começou a postar muitas coisas do que eu vou falar agora. E aí a empresa começou a ficar desesperada. E o que que é isso? Ela também é de RH, então ela falava sobre os assuntos ligados a RH com o viés de inovação, com o viés de tendências de futuro, com o viés de o que que a empresa tem que fazer num programa de liderança para esse programa dar mais resultado, considerando o mundo atual. Ela ficava publicando várias coisas da metodologia que ela está aprendendo com a gente. E aí, na hora que ela começou a aplicar, ela começou a se posicionar. E uma das coisas que a gente ensina no curso é posicionamento no LinkedIn de forma estratégica, muito mais detalhado do que eu estou falando aqui, mas nessa linha do que a gente está falando aqui. A gente tem um encontro dentro do curso só para falar de LinkedIn e posicionamento. E aí a gente discorre em cada caso. Então, o que cada um tem que fazer? E no momento que ela começou a fazer isso, e ela começou a trazer o viés de inovação, então os projetos dela internos falavam de inovação. Ela, para a rede, falava de inovação. Ela descolou dos pares dela. E ela tinha pares, gente. Ela tinha pessoas que estavam no mesmo cargo que ela. E aí tiveram que criar um cargo para ela, gente. Esse cargo que ela foi promovida, agora foi promovida a um cargo de coordenadora, não existia. Eles criaram porque a frase que foi falada foi: eu estou com medo de perder você. Essa foi a frase. E vocês têm que, gente, pode parecer agressivo, mas é isso. Você tem que causar esse medo dentro da sua gestão. As pessoas não podem achar indiferente perder você. Você não pode ser um profissional mediano, aquele profissional que se a empresa perder, amanhã ela traz outro e esse outro vai fazer o que você faz igual a você. Você não pode ser esse profissional. Você tem que entregar um resultado que, se você sair, a empresa perde. E uma vez que a empresa perde, ela não quer te perder, ela quer fazer algo para manter você. E tudo que a gente construiu e todo esse conteúdo que eu estou construindo aqui nesse aquecimento, e especialmente o que a gente colocou na semana, sua carreira no topo, e mais especial dentro do curso que a gente vende, uma das coisas que eu fiz ao longo desse tempo, e muito em 2020, foi olhar para a minha própria história e ver assim, caramba, na minha história, o que eu posso trazer aqui de principais insights que foram diferenciais para eu conseguir ser promovida tão rápido? Que me fez chegar aos 25 anos no meu primeiro cargo de coordenação e aos 29 numa posição gerencial numa empresa de 10 mil funcionários. E aí, depois que eu olhei para a minha história, eu olhei para a história dos meus alunos. Ao longo desses últimos 5 anos trabalhando como empreendedora, né, sendo empreendedora. E a história acaba se assemelhando. Então, vamos lá. Como que eu crio oportunidades? Eu preciso aparecer nas redes. A gente precisa parar de ter medo de ser julgado. Você já está sendo julgado nesse minuto. Não publicar ou publicar é indiferente. As pessoas estão julgando você. Em segundo lugar, publicar sobre assuntos pelos quais, quando você está no seu dia a dia, você é pago para fazer. Porque se você posta sobre isso, as pessoas entendem que você domina aquele assunto. Mas se você quer, além disso, potencializar o resultado do que você posta e, consequentemente, ter as empresas procurando você
porque elas precisam de alguém com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, e as pessoas simplesmente não têm isso, os seus concorrentes não têm esse conhecimento, e aí a empresa precisa que seja você esse conhecimento. São as ferramentas de inovação. E por que que eu estou falando de ferramenta de inovação, gente? Porque o mercado está se transformando, eu não preciso explicar sobre isso, especialmente depois de tudo que a gente está vivendo com a pandemia. As empresas, no início, talvez tivessem mais resistência, depois de tanto tempo, daqui a gente está 1 ano, né, trabalhando de forma remota. Então, as empresas perceberam que elas precisavam fazer esse movimento, e em fazendo esse movimento de trabalhar à distância, as empresas entenderam que repensar os seus processos, repensar os seus projetos, repensar o engajamento da equipe era essencial. Então, repensar tudo faz parte do processo. E inovar não é construir necessariamente coisas novas. Eu posso fazer coisas novas. Mas inovação é eu pegar o que existe dentro da empresa e avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido e trazer uma nova roupagem. Trazer uma nova forma de ver esse conteúdo. E, consequentemente, inovar a partir das melhorias do que já existe, a partir de um novo olhar do que existe. Então, sim, quando eu posto sobre isso, quando eu posto que eu tenho conhecimentos de ferramentas e metodologias ligadas à inovação, e eu sei fazer isso, eu sei aplicar isso, eu potencializo o resultado, tá? Deixa eu ler então aqui as perguntas que vocês me mandaram. Eu fiz um post sobre um curso que faço de gestão de equipe remota, tive 960 visualizações e alguns comentários. Isso aí, Denise, tem que continuar fazendo, tá? Se você é empreendedora, você tem que continuar fazendo isso, tá? Continuar publicando e não só fazendo venda, tá? Ontem, na mentoria, eu falei muito sobre isso. Cuidado para ficar fazendo post o tempo inteiro de venda. Eu, especialmente, porque se você olhar agora lá no meu LinkedIn, eu estou postando muito sobre a semana. Então, por quê? A gente está tendo live todos os dias, de segunda a quinta, às 19h03 e sexta, 8h08 da manhã. Quinta e sexta, 8h30 da noite, da mentoria. Então, tem muito conteúdo ali que eu quero que as pessoas vejam. Então, consequentemente, eu tô vendendo, né? Eu tô fazendo posts que são ligados mais à venda. Mas fora dessa época, os meus posts são posts de conteúdo, para poder mostrar para as pessoas que eu tenho conteúdo. Logo, eu sou diferenciada no mercado. E eu tô falando isso porque eu verdadeiramente sei que eu sou diferenciada no mercado. E vocês estão sendo privilegiados aqui, porque a gente começou esse processo de digital, não do LinkedIn. O LinkedIn a gente já faz há muito tempo, e hoje em dia meus números no LinkedIn são outros. Mas aqui nas redes, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, eu comecei em julho esse processo. Então, tem uma vantagem para quem está começando aqui de eu ter esse olhar mais um para um, de ter a possibilidade de saber a história de muita gente que está me assistindo e poder ouvir no privado. Não que eu já conhecesse antes, porque várias pessoas que estão aqui eu não conhecia antes, mas hoje eu tenho mais disponibilidade para ouvir das histórias de todo mundo. Então, sabendo que eu tenho esse diferencial, sim, é uma vantagem competitiva para mim, é assim que eu me posiciono no mercado. Então é importante também levar isso em consideração. Carol, e quando você tem duas carreiras, como fica isso? Tem um trabalho formal e empreendo. Vamos lá, Carol, no seu caso, pensa o seguinte: o que você quer para longo prazo? Tá? Eu imagino qual é a resposta, mas pensa para você, tá? O que você quer a longo prazo? Se você quer continuar trabalhando CLT, empreendendo, você vai mesclar esse conteúdo. Então, ora você vai falar sobre o conteúdo do seu empreendedorismo, do Põe no Brechó, de toda a história de economia circular e tudo mais. Ora, você vai falar sobre a tua rotina de RH. Agora, se o teu objetivo a médio prazo
empreender, eu nem perderia meu tempo falando de RH. Eu só falaria do que eu quero empreender. E aí, gente, e falando até por mim, quando eu entendi que eu precisava me posicionar mais forte no LinkedIn, isso foi em 2016, eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores no LinkedIn, eu só falava de inovação o tempo inteiro. Aonde as empresas têm que inovar, quando eu olho o processo de RH, onde está errado, quando eu olho o processo de contratação, onde está errado, processo de treinamento, o que é inovação, o que é design thinking, o que é metodologia ágil, o que é não sei o que, eu ficava falando o tempo inteiro disso. E aí isso começou a me trazer muitos convites para dar aula sobre o assunto. E aí começou a minha história. E hoje eu tenho, sei lá, quase 15.000 pessoas dentro do meu LinkedIn. Não estou nem falando do LinkedIn da RH que Inspira, né? O RH que Inspira tem quase 126.000 pessoas gerando conteúdos que posicionavam a gente de forma diferenciada. Porque se eu só postasse ali sobre processos de RH, eu seria mais uma pessoa de RH falando de RH na rede. E eu não queria ser só mais uma, e eu acredito e eu defendo a tese de que não dá pra gente ser mais um. A gente precisa ser diferente. Ludmila, qual é o assunto que as empresas brilham os olhos? Você falou, mas só que deu erro aqui na hora. Bom, acabei de falar agora, né, Ludmila? Me fala só se você pescou. Juntar o conhecimento que você tem na área que você quer atuar com inovação, com tendências de futuro, com o que a empresa precisa fazer para poder estar dentro desse futuro do trabalho. Então, olhar essa mescla é onde está o diferencial. Pois é, eu sei a resposta, né, Carol? Porque eu desci para poder olhar a tua pergunta, só vi agora. Então, eu faria isso, tá? Eu tomaria a decisão de postar sobre o que me interessa a longo prazo. E foi exatamente esse o movimento que eu fiz, esse é o movimento que eu faço. Se vocês olharem agora a minha rede social, o que eu tô falando aqui no Instagram o tempo inteiro? O que eu tô falando o tempo inteiro? Carreira. Por quê? Ao longo de 2020, eu percebi, né? Porque eu sempre trabalhei com estratégias de carreira. E ontem eu falei muito sobre isso, é importante a gente ter esse mantra na cabeça, gente. Carreira é estratégia. Se você está achando que carreira é você fazer o seu trabalho e esperar o dia que vão pegar e te dar uma oportunidade, você está trabalhando com uma carreira de esperança. Monta aí um santuário, põe aí metade dos santos que você acredita, na religião que você acredita, e reza para eles todo dia. E não é que eu estou falando que eles não vão trazer um milagre. Eles até podem trazer um milagre, mas talvez você fique esperando por um milagre. E o processo aqui é como é que eu trabalho, né, espiritualmente, acreditando no que eu acredito, mas só que eu faço por onde aqui. Então, a minha carreira é uma estratégia. Tudo tem que ter uma estratégia, gente. E cada vez que a gente pensa assim, mas fulano entrou com a técnica e eu vejo que ele faz isso porque ele sabe a técnica, que bom que ele sabe a técnica. Parabéns para ele. Ruim para você que não sabe e tá perdendo tempo em não saber. Então coloquem isso como mantra, tá, gente? Nada, nenhum conteúdo, nada que você posta, tudo que vocês fazem, gente, tem que ser visualizando o futuro. Eu virei gerente com 29 anos porque eu tinha muita clareza do que eu queria. E essa clareza me fez chegar nesse resultado muito rápido. Eu me formei com 3 meses de formada, já estava assumindo uma cadeira de coordenação antes de formada, né? Para quem está aqui na semana sabe que... Vai lá, querida, beijo. Sabe que eu já estou falando isso desde os Jogos Pan-Americanos. Bom dia para vocês, bom final de semana. Que bom que você gostou, Claudinha. Fico feliz em contribuir com o conteúdo e com o conhecimento de vocês. Um excelente dia, pessoal. Tchau, tchau.